Numa descoberta recente que captou a atenção do mundo, os especialistas encontraram uma série de achados espantosos nas profundezas do lago Alguma Coisa. Estas descobertas notáveis, detalhadas no nosso vídeo, deixaram os especialistas e o mundo perplexos com o seu significado. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nesta incrível coleção e exploramos as 15 descobertas mais desconcertantes feitas ao longo da história, expondo segredos que têm intrigado e confundido os especialistas durante anos. 1. O segundo buraco mais profundo. Uma nova descoberta revela o segundo buraco azul mais profundo do México, localizado ao largo da costa da península de Yucatán. Medindo cerca de 900 pés de profundidade, este buraco subaquático chamado Taamja, em maia, estende-se por 147.000 pés quadrados na Baía de Chetumal. Estes buracos maciços, formados durante a Idade do Gelo, distinguem-se pelos seus centros índigo e pelas encostas íngremes de 80 graus. A boca do buraco azul do México fica a 15 pés abaixo do nível do mar e segue as marés do oceano. O mais profundo do mundo, o Buraco do Dragão, foi encontrado no Mar da China Meridional em 2016, ultrapassando os 980 pés de profundidade. 2. Estrada com 7.000 anos. Cientistas da Universidade de Zadar desenterraram uma estrada de pedra com 7.000 anos de idade, submersa na lama do mar, perto da costa da Croácia. Esta estrada de 3 metros de largura, construída com placas de pedra cuidadosamente empilhadas, ligava em tempos a ilha de Córcula à povoação de Soline. A datação por radiocarbono situa a sua origem por volta de 4.900 a.C., lançando luz sobre um local ativo de há milênios. A descoberta inclui artefactos neolíticos, machados e até outra povoação semelhante na Baía de Gradina. Esta descoberta redefine as ligações históricas entre as antigas povoações da região, fornecendo informações sobre o engenho do povo de Harvar e as suas ligações às ilhas artificiais. 3. A pílula medicinal romana intacta com 2.000 anos. Em junho de 2013, cientistas italianos examinaram antigas pílulas medicinais romanas de um navio afundado com 2.000 anos. O Relitto del Pozzino, submerso ao largo da costa da Toscânia. O navio naufragado encontrava-se perto de Populônia, uma cidade etrusca, outrora um porto crucial que servia de ponte para o comércio mediterrâneo entre o Oriente e o Ocidente. Escavado durante as décadas de 1980 e 1990, o local produziu uma carga intrigante, incluindo lâmpadas asiáticas, taças de vidro sírio-palestinianas, jarros de... Curiosamente, ocorreu uma reviravolta quando um estudo de dezembro contrariou esta afirmação, afirmando que estes artefactos não são vestígios de uma cidade antiga, mas sim um fenômeno natural distinto, envolvendo o local em controvérsia. 7. Cidade subaquática chinesa. Afundada no lago Tiandao, na China, a antiga cidade do Leão situa-se sob a majestosa montanha Wuxi. Revelações recentes reacenderam a curiosidade sobre esta maravilha submersa. Apesar de estar submersa há mais de meio século, a cidade continua espantosamente preservada, como se fosse uma cápsula do tempo. Construída durante a dinastia Han Oriental, foi em tempos um centro político e econômico na província oriental de Zhejiang. Em 1959, a iniciativa de uma central hidroelétrica levou à sua submersão sob 40 metros de água, na sequência de um lago artificial. Durante 53 anos, a cidade do Leão ficou esquecida, até que o funcionário local, Qiu Feng, responsável pelo turismo, se aventurou a explorar as suas profundezas submersas. 8. Cidade submersa com 5.000 anos. Na região do Peloponeso, na Grécia, fica Pavlopetri, uma aldeia perto de uma cidade submersa com 5.000 anos de idade, que assinala um sítio arqueológico extraordinário. Exclusivamente submersa a cerca de 4 metros de profundidade, é possivelmente a cidade submersa mais antiga do mundo. Esta cidade possui um traçado impressionante, com estradas, casas de 2 andares com jardins, templos, um cemitério e um intrincado sistema de gestão de água com canais e tubagens. Uma praça central de 20 metros ancorava a cidade, enquanto os edifícios de várias divisões, alguns com 12 divisões, irradiavam a partir dela. O seu desenho rivaliza com as cidades modernas, existentes durante a época do famoso épico grego antigo Ilíada. A investigação revelou a extensão de 9 hectares da cidade,
habitada antes de 2800 a.C. Por volta de 1000 a.C., os terremotos mergulharam a cidade nas ondas, preservando a sua estrutura. Notavelmente, mesmo após 5 milênios, a disposição da cidade permanece distinta, com mais de 15 edifícios descobertos. 9. Naufrágio de um barco com 3.200 anos. A arqueóloga marinha Julia Boeto, do CNRS francês, revelou uma descoberta notável em março deste ano. Um barco naufragado com 3.200 anos na enseada de Zambratija, na Croácia. Datado de 1200 a.C., este achado é um raro exemplar de um barco cozido da Idade do Bronze, construído através do entrelaçamento de cordas, raízes ou ramos de salgueiro. Medindo 7 metros de comprimento e 5 metros de largura, o barco cozido exemplifica uma técnica de construção naval do Adriático praticada até a época romana. Impressionantemente preservada, a embarcação apresenta costuras visíveis e danos mínimos na estrutura. Fabricado em olmo, amieiro e abeto, está a ser feita a datação dos anéis das árvores para identificar o ano exato do abate. Boeto tem como objetivo desenvolver um modelo 3D e, eventualmente, reconstruir todo o barco. Tem crânios alongados. Em janeiro de 2014, arqueólogos subaquáticos aventuraram-se num cenote submerso chamado Saque Wayum, um temido sumidouro inundado no sul da península de Yucatán, no México. O cenote, formado pelo colapso de rochas calcárias, continha crânios alongados e ossos humanos, envolvendo a caverna em mistério. Reverenciado pelos antigos maias e guardado por uma serpente mítica com cabeça de cavalo, o local está rodeado de lendas locais. Os habitantes mais antigos de Teuxaquilo contam histórias desta serpente que saltava de uma árvore para as águas. Mergulhando nas profundezas, os arqueólogos descobriram provas inquietantes de acontecimentos passados, possivelmente alimentando gerações de mitos. Mais de uma dúzia de restos humanos foram identificados sem sinais de sacrifício. 11. Relíquias subaquáticas com 11.000 anos. No início deste ano, mergulhadores suecos conseguiram um feito notável, desenterrando relíquias de 11.000 anos no Mar Báltico. Estes artefactos da Idade da Pedra, deixados pelos nômades suecos, foram preservados de forma notável devido à escassez de oxigênio e à abundância de sedimentos gytja, sedimentos ricos em matéria orgânica que se encontram em lagos eutróficos. A raridade de vestígios da Idade da Pedra, tão bem preservados, aumenta o significado da descoberta. Ao mergulhar 16 metros abaixo da superfície da água, a equipa descobriu madeira, ferramentas de sílex, chifres de animais e cordas. Entre os tesouros, destacam-se um arpão esculpido em osso de animal e os restos de um auroque, uma espécie ancestral de bovino extinta desde 1600. 12. A cidade egípcia de Heracleion, a lendária cidade egípcia onde se encontra o templo de Cleópatra, desceu sob as ondas do Mediterrâneo ao largo da costa egípcia há cerca de 1200 anos. Outrora um ponto de ligação comercial fundamental, a cidade foi envolta numa mística semelhante à da Atlântida. No entanto, em 2001, um explorador subaquático à caça de navios de guerra franceses deparou-se com esta metrópole submersa. Anteriormente desconhecidos. Ao medir as alterações na altura da superfície do mar causadas pela força gravitacional destas formações, a equipa expandiu o nosso conhecimento das características do oceano. Este método complementa o mapeamento por sonar baseado em navios, revelando a paisagem oculta do fundo do oceano. Estes montes submarinos não só ajudam a compreender a dinâmica tectônica da Terra, a composição do manto e as correntes oceânicas, como também servem de habitats ricos para a vida marinha, o que leva a que se procure explorá-los e mapeá-los extensivamente. 15. Naufrágio com 2300 anos. Um navio naufragado com 2300 anos foi descoberto ao largo da costa egípcia perto de El Alamein, durante uma pesquisa de rotina no mar Mediterrâneo. A descoberta revela a importância histórica do Egito no comércio e no turismo. Entre os artefactos encontrados pelos arqueólogos encontram-se restos de madeira do navio, fragmentos de cerâmica e ânforas gregas utilizadas para armazenar vinho. A presença destes objetos sugere que o navio era um navio mercante. A localização do naufrágio perto de uma ilha afundada indica uma colisão com a massa de terra submarina. As escavações estão a decorrer no local, melhorando a nossa compreensão da história marítima antiga. Estas foram, portanto, as 15 descobertas feitas debaixo de água. Obrigado por assistir.
Se achou o vídeo de hoje interessante, subscreva o nosso canal, clique no botão gosto e prima o ícone do sino para receber mais atualizações.